Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo bem? Legal, tudo ajeitadinho. A gente tem um tema bem legal para fazer hoje, que é doshas para uma vida inteira, para seguir nesse embalo de aulas introdutórias que a gente está fazendo essa semana. Então, a gente já falou sobre o que é dosha no sentido mais básico, né? No sentido da física ali, o básico do básico. E a gente falou sobre a visão de qual é o meu dosha, para fazer um entendimento um pouquinho mais simples e aprender a ver o seu corpo, aprender a ver um pouquinho as mudanças dele. Agora, aos poucos, eu quero durante a semana ir desmistificando essa ideia de que você é um dosha, né? E de que você vai adoecer sempre nesse dosha. E hoje eu vou estar falando doshas por uma vida inteira, então doshas pela idade, pelo tipo de local onde você vive, as características da sua família, tá? A gente vai entrar em temas bem interessantes e eu vejo que começa a ser o momento onde você vai libertando a sua mente dessa visão de que o seu dosha é o seu biotipo e o seu biotipo vai ser sempre o mesmo e vai estar sempre desse jeito. Olá Elis, de Nova Friburgo, que legal! Legal, pessoal, eu vou usar o quadro hoje e eu esqueci só de limpar o quadro, então deixa eu limpar o quadro aqui rapidinho pra gente. Estou com o microfone sem fio, então posso ir falando com vocês nesse meio tempo. Mas deixa eu fazer isso aqui bem feito. E eu espero que vocês estejam gostando, porque tem bastante gente nova chegando no perfil e mesmo para a galera antiga eu venho recebendo muitos comentários de quem está estudando a Ayurveda, a pessoa falando, poxa, queria ter tido umas aulas de fundamento assim uns anos atrás, que aí eu já tinha entendido melhor parte do tema. Eu vejo uma coisa, pessoal, que as aulas de fundamentos no Ayurveda são as partes mais importantes, porque se você planta a sementinha do conhecimento bem plantada, vai dando estrutura para uma grande árvore. Agora, se suas aulas introdutórias não foram muito boas, é legal você tá dando uma revisada nesse tema. Os cursos que eu tenho, tanto de rotinas diárias, que é o curso mais simples que eu tenho, quanto o de culinária e nutrição, que tem muita gente esperando as inscrições abrirem, e elas vão abrir dia 20, se eu não me engano, desse mês. Quanto o curso de Dravya Guna, de alquimia e remédios caseiros, eu falo bastante desses temas. Então, quem tiver interessado em aprender mais, espera um pouquinho as inscrições do curso de culinária e nutrição, que eu vou estar contemplando todos esses temas de introdução, né, ali dentro, além das aulas práticas, além das receitas, além das dietas diferentes, além de dieta desintoxicante, aula de antídoto, aula de alimentos incompatíveis e por aí vai. E eu estou adorando fazer essas aulas porque, bem ou mal, eu não vou falar que eu continuo aprendendo com as aulas básicas, mas eu vou fixar mais, eu vou fixando mais e a minha cabeça vai criando exemplos novos e exemplos diferentes para a gente fazer isso. Então, pessoal, vamos lá, vamos para o quadro. Quem lembra de um storyzinho que eu fiz com a minha gata subindo na palmeira lá, que eu tive que subir na palmeira para pegar ela? Me rendeu uma cicatrizinha aí, que aos poucos sai. Demora 1 aninho, 2 aninhos, mas sai. Então vamos lá, galerinha. Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa ter mais uma live de bons estudos. Quando eu falo, revisando um pouquinho do que a gente falou ontem, quando eu falo sobre os nossos doshas, eu falo sobre essas bases, eu estou basicamente dizendo que você é uma combinação de vata, pitta e kapha. Eita, tá ficando bom de escrever em espelho, né? Isso aqui no momento de nascimento, né? Vamos ver se eu faço um N aqui bem feito. Escrevi nascimento? Escrevi, ó. Momento de nascimento. Eita! E aí você vai somar nisso aqui tempo. Tá? E você vai virar uma outra coisa, que às vezes não é a mesma coisa. Que às vezes é assim, ó. Então, você ficou mais vata um pouco,
menos pita e mais cafa. Então eu posso dizer, por exemplo, que o seu acne abaixou, que você perdeu um pouco de qualidade desses doshas. Isso aqui é quem você é agora, tá? Esse é o seu dosha no momento presente. Esse aqui é quem você era no momento de nascimento. O que acontece é que é natural que esse tempo esteja atrelado ao local em que você habita, tá? Então esse local vai contar muito. Aqui no Brasil é normal que nós adoeçamos mais no dosha de Pitta e no dosha de Vata. No dosha de Vata, no mundo todo, a gente vai adoecer no dosha de Vata. Por que a gente vai adoecer no dosha de Vata? Seja porque, ao invés de almoçar, eu estou aqui fazendo uma live no Instagram, seja porque tá todo mundo no computador, seja porque tem luz o tempo todo, seja porque a gente fica acordado depois das 8, 9 da noite, seja porque a gente já está conhecendo esse campo de medicina natural há um tempo, então a gente é vegetariano, mas é um vegetariano que come muito legume, come muita coisa verde, faço muito uso de suco verde, então vou agravando no dosha de Vata, seja porque eu tenho uma natureza baiana e como muita pimenta e agravo no dosha de Pitta, ou eu gosto muito de vinho e agravo no dosha de Pitta, mas a gente sempre vai adoecendo nos doshas que são da natureza local adoecer. E o local está ligado com tudo. Se você é vegetariano e só gosta de comer coisa crua, você vai adoecer no Vata. Se você é vegetariano e só gosta de lasanha da Sadia, você só vai adoecer no dosha de Kapha, que eu nem coloquei aqui, que não costuma ser o normal. Mas não existe uma regra para esse grupo de adoecimento. Agora, fora esses processos de adoecimento e entendimento de que isso aqui é um processo, é um tempo para que aconteça, a gente precisa entender também que essas coisas, além de serem, porque no Brasil é quente, eu vou adoecer de calor, é úmido, eu vou adoecer de umidade, eu tenho as etapas da vida. Então, de 0 aos... Ai, meu Deus do céu, 12 anos. 12 anos. Tá errado, ó, viu? De 0 aos... é isso, gente? Um doisinho assim? 0 aos 12, vai. Saiu meio estranho, mas rolou. De 0 aos 12 é uma fase que a gente tem mais Kapha na vida. Dos 12, vamos fazer mais bem feito agora, ó. Nossa Senhora. Dos 12 a mais ou menos os 50, a gente tem a fase mais Pitta. Tá me dando um nó bom no cérebro fazer isso. E dos 50 até seja lá quanto você for viver, é a fase mais Vata. O que isso quer dizer? Quer dizer que na fase Kapha, a criança ela é mais redondinha, ela é mais gordinha. Os adoecimentos de Kapha são ligados a mucosas. Você tem lá os probleminhas de ficar com suor grudento, a criança dorme e deixa o travesseiro todo grudento, né? E aí ela tem muito problema respiratório, fica muito empanzinada. O que ela faz durante essa fase? Ela geralmente gosta de coisa doce, gosta de coisa pesada, ela experimenta a vida. Os sentidos de experimentação mais básicos, assim, de toque, de cheiro, são os sentidos do dosha de Kapha. São sentidos que vão te ajudar a experimentar o mundo, quebra as coisas, é a conexão com a matéria, né? A gente lembra da aula de segunda-feira que o Kapha é o elemento água e terra, então é o mais básico que tem, é o mais denso deles. Quando eu pego dos 12 aos 50 anos, eu estou pegando uma fase em que tem um estresse muito grande, tem uma necessidade de produtividade, é a fase da aborrecência. O adolescente ele quer perturbar, ele tem direção, ele tem penetrabilidade, ele tem que tomar as decisões da vida dele. A gente fica dos 12 aos 50 tendo que tomar decisão, tendo que ser firme, tendo que produzir, tendo que ter racionalidade, ter compreensão, não gaguejar durante a live mesmo se estiver escrevendo as coisas de cabeça para baixo, pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo. E a gente vai tendo que manter essa fase pitativa. É dito que um nível de estresse, se eu tiver aqui um gráfico de nível de estresse,
que eu preciso ter Se eu tiver pouco estresse na vida, eu não produzo muito. Se eu tiver muito estresse, eu não produzo nada. Se eu tiver um nível de estresse equilibrado, eu consigo me manter atento e produzir. Então é muito importante esse dosha de Pitta aqui nesse momento, porque é a hora de produtividade. E o Pitta ele vai te dar esse estresse e essa objetividade. Agora, quando eu falo na fase Vata da vida, estou falando na fase de ressecamento. Na fase onde naturalmente os tecidos vão ficar mais frios, os tecidos vão ficar mais secos. Isso daqui é o que vai estar causando, abre aspas, o envelhecimento geral. A pele seca, o intestino seco, a perda de memória, é a fase Vata da vida. Essas características elas vão estar se destacando se você não cuidar do seu dosha. Então, na fase Kapha, por exemplo, uma criança tem que comer bem, porque essa é a fase que esse nutriente aqui vai durar para o resto da vida. Então, não adianta você pegar uma criança e querer dar uma dieta restritiva e tal. É claro que ela tem que ter Agni para digerir, ela tem que ter fogo para digerir as coisas, mas ela precisa ter capacidade de se nutrir, acima de tudo, e manter esse Kapha para uma vida inteira. Na fase Pitta, você não vai jogar o Pitta lá embaixo. Você não vai pegar e vai esfriar o dosha de Pitta e diminuir totalmente o estresse produtivo da vida. Você vai falar, não, agora eu não faço mais nada, eu vou tirar férias aos 30 anos de idade. Você vai usar o seu dosha de Pitta, você vai ter a calorosidade, ter a produtividade, ter o desempenho, é produzir quando você está jovem, você não vai produzir quando você está velho. Pode produzir quando você estiver velho, mas a ideia é que você produza quando você estiver jovem, para quando você chegar acima dos 50 anos, você curtir a fase Vata. Na fase Vata, é a fase de você viajar, a fase de você acessar o mundo etéreo, a fase de você acessar o mundo artístico, de você criar coisas novas, de você fazer aquele hobby que você queria fazer a vida inteira, mas não teve muito tempo. Essa é a fase de usufruir a energia que você guardou e todos os objetivos que você alcançou. É a fase em que naturalmente o seu corpo vai começar a ter características de ressecamento. Essas características de ressecamento precisam ser compensadas pelo acesso a outros campos. Nós somos um espírito. Esse espírito, à medida que vai tendo suas vivências, ele vai agregando cada vez mais partículas espirituais em si mesmo. Se você dedicar suas experiências ao crescimento espiritual, ao bem de tudo e ao bem de todos, você começa a aumentar o seu crescimento de forma exponencial. E aí o seu espírito, seu Atma, começa a se tornar muito grandioso. Nós espíritos, nós Atmas, temos experiências de vida, tantas quantas nos permitiram ter tanta informação átmica, ter tanta reverberação, a gente reverbera tanta luz, que hoje a gente só consegue encarnar se for em um corpo humano. Porque o corpo humano, ele controla 7 grandes centros de energia. São os 7 chakras. Esses 7 chakras, eles vão ser responsáveis, então, pela base da vida, tendo teto, alimento, as vontades básicas. Vão ser responsáveis pelo chakra sexual, dando a gente essa possibilidade de troca, essa possibilidade de desejar as coisas. Eu desejo fazer alguma coisa, então você se movimenta pelo desejo do chakra sexual. Essa capacidade de transformação do plexo solar, de transformação dos elementos, tudo isso a gente foi passando e evoluindo até que a gente compreendesse o amor interno, até que a gente compreendesse os campos expressivos, até que a gente compreendesse a nossa conexão com o divino e a diferença entre certo e errado no terceiro olho, até que a gente monte a nossa divindade e nos compreenda como o ser integral que nós somos. Mas até que a gente possa reverberar bem esse ser integral, a gente precisa estar bem com o corpo etéreo, com o corpo emocional, com o corpo físico. Nós, como espíritos que conseguimos ser, a gente vem habitando esse corpo físico por um processo aí, vamos dizer, de até 100 anos, sei lá se mais do que isso, mas nesse processo de tempo, a gente vai ficar justamente passando pelo processo de você chegou, né? Você chegou aqui.
Você não lembra quem você era, você chega novo. E aí você tem que aprender as coisas do mundo material, você tem que aprender as coisas do mundo racional. Aí você tem uma grande oportunidade de aprender as coisas do mundo etéreo e ir se desprendendo da matéria para se conectar de novo com o que há por detrás disso. Então não dá para a gente fugir desse processo. A gente, quando é criança, vai quebrar as coisas e vai comer um monte de porcaria mesmo, vai querer experimentar o mundo material. A gente, quando é de adolescente até o final da idade adulta, a gente vai ter que ser produtivo, vai ter que correr atrás, vai ter que resolver questões mentais, tomar decisões, ter objetividades. E depois a gente naturalmente vai querer se conectar com o que há por detrás disso, usufruir tudo o que foi feito, da nossa experiência, da nossa sabedoria. E o Ayurveda mostra pra gente que é um caminho natural para todo mundo. Se você vive em um ambiente mais frio, é claro que os seus períodos de vida vão ser mais kapha e vata. Se você vive em locais quentes e úmidos, é claro que a sua vida inteira você vai ser mais pitta do que os outros doshas. Mas dentro disso a gente vai tendo esses processos de modificação. E aí não adianta a gente querer seguir uma mesma dieta o tempo todo, né? A gente vai precisar mudar. Porque o meio em que a gente vive, e o meio também está ligado com o tempo da sua vida, onde você se localiza, ele vai mudar completamente o seu fogo digestivo, ele vai mudar completamente as suas excreções, ele vai mudar completamente como o seu corpo dilata. Então imagina, dependendo do calor do ambiente, eu vou ter uma dilatação maior ou menor dos meus tecidos. Então, eu vou ter um Agni maior ou menor, eu vou ter uma absorção maior ou menor, eu vou ter uma produção de tecido diferente, eu vou ter tecido ósseo diferente se o ambiente for muito frio, se o ambiente for muito quente, se o ambiente tiver grandes mudanças de temperatura. Tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, se a gente vive em um ambiente que tem uma diferença muito grande de temperatura o ano todo, eu vou ter uma dilatação natural dos meus tecidos. E aí meu corpo vai mudar de peso com muita facilidade durante o ano. Ah, mas você vive, por exemplo, no Canadá, que tem mudanças de tempo muito marcantes, assim, então é muito frio um período, depois fica quente um bom período também, aí você vai ter uma gordura mais densa para manter resistência, e essa pessoa não vai mudar tanto de peso. E tudo isso acaba sendo levado em conta quando você vai fazer o seu tratamento, vai fazer a sua dieta e vai querer se identificar como um dosha e dizer que você tem que seguir uma coisa específica, né? Então, revisando, a gente vê que as crianças na fase kapha, do 0 aos 12, elas têm mais muco, mais fleuma, têm um suor grudento, têm os dejetos mais amarelados e mais mucosos. As crianças são mais redondinhas naturalmente, né? Elas não quebram com facilidade, elas têm muita resistência e depois elas pegam e dormem eternamente, que é o dosha de kapha, né? Por si só. A fase pitta, dos 12 aos 50, não é só o adolescente que é aborrecente, a gente também é, né? Cheio de mania, cheio de jeitos, eu ao menos sou. Então a gente quer trabalhar bastante, os ângulos do nosso corpo mudam, então meu rosto era muito mais arredondado antes dos 14, 13 anos, assim. Eu vou vendo que mudou bastante, fiquei narigudão, a gente cria um estresse muito grande, a gente tende a ter uma necessidade de tomar decisões com a nossa vida e todo mundo cria processos inflamatórios. Seja bursite, tendinite, seja algum tipo de infecção, mas são adoecimentos, uma conjuntivite também uma gastrite, são adoecimentos do dosha de pitta, tá? E na fase vata, dos 50 em diante, é a fase da leveza, da criatividade, da arte, da busca pelo etéreo e também dos problemas de frio, os problemas ósseos, o problema de esquecimento mental, artrite, artrose. Tudo isso está ligado com o dosha de vata, a desnutrição, a perda de apetite, a insônia, é tudo do dosha de vata. Tá? Em cada fase você não pode lutar muito para incrementar aquilo. Então, eu não vou na fase vata fazer uma dieta vata, não vou na fase pitta fazer uma dieta pitta. Agora, na fase kapha, você tem que fazer uma dieta boa para o kapha sem agravar o kapha. Mas é que é a exceção da criança que está crescendo o tempo todo. Então ela realmente precisa se alimentar muito bem e nutrir essa fase. Mas percebe que é natural quando a criança chega na fase do adolescente, ela vai crescer mais, o dosha de pitta entra, o agni aumenta, aí que ela começa a estourar de alimentação mesmo. Então é natural que depois dos 12 que a gente aumente o apetite ali, principalmente nos anos iniciais da fase pitta.
Então, assim, na fase da criança é legal a gente manter o CAFA bom, nutrir o CAFA, e se nutrir muito, é natural que o corpo gere febre. Ele vai ver que tem um acúmulo de mucosa e ele vai gerar um agravamento de dosha, um agravamento do dosha pitta para ferver e eliminar aquilo. Então, é um processo de defesa do corpo, tá? É interessante a gente entender como a febre funciona e qual febre vale a pena você controlar com água fria e qual febre vale a pena você aumentar a febre para você acelerar o processo de desintoxicação e facilitar o que o corpo está tentando fazer por si mesmo. Na fase pitta da vida, a gente tem que aprender a controlar o estresse, a ter foco nos nossos objetivos e ter refrescância na vida. Refrescância pode ser desde um coentro até tirar férias e dar uma acalmada na mente um pouco e não fazer live todo dia, por exemplo, que não é o que eu estou a fim de fazer agora, eu quero fazer live todos os dias. Desde um chá de jasmim até alguma coisa que te acalme mentalmente. E na fase vata, como a gente vai secar naturalmente, é importante manter a umectação, a oleosidade. Então os tratamentos ayurvédicos entram assim com muita maestria dentro dessa hora, que vai ser o momento em que o corpo naturalmente vai secar e quase tudo o que você faz do Ayurveda, principalmente com a galera que está começando, vai estar ali pegando a mão na massa, fazendo a abhyanga, fazendo os tratamentos físicos, que tem uma diferença muito grande nos doshas. Então, para a fase vata, dos 50 em diante, é legal manter o corpo úmido, manter o fogo digestivo saudável, talvez o consumo regular de gengibre, de algumas especiarias como uma masala para chai, leite cozido com especiarias. O leite tem a gordura e as especiarias vão manter o Agni forte. Dá o nutriente que os tecidos precisam. Então, esse barato de consumir reposição de cálcio é muito complicado. Eu tenho uma live bem interessante com o Mário Neto hoje, quem quiser acompanhar, é a live sobre produto ayurvédico, onde eu vou falar bastante sobre... Vai ser uma live que vai envolver muita crítica sobre esses suplementos, porque quando eu falo em suplementação de tecido ósseo, eu estou falando assim, você produz 7 tecidos, dos 7 tecidos o tecido ósseo é o quinto. Então, quando você come uma cápsula de cálcio seca, por exemplo, aquilo tem que produzir plasma, tem que produzir sangue, tem que produzir tecido muscular, tem que produzir tecido gorduroso, agora vai ser sintetizado para produzir tecido ósseo. Então, se é uma cápsula seca, como é que aquilo vai chegar no tecido gorduroso? Como é que vai produzir plasma se está seco? Aquilo vai gerar gases, vai gerar constipação. Então, a veiculação do nutriente para cada tecido do indivíduo é uma coisa que o Ayurveda faz com maestria. Aí eu pego alguns amigos meus que querem seguir uma dieta rotineira, assim, uma dieta boa, mas aí o cara começa ali na low carb, aí o outro vai no jejum intermitente. Aí eu fico doido, porque o cara depois vem lá com problemas fisiológicos, me pedindo uma dica, e eu falo assim, cara, mas você está fazendo muita coisa errada, você está correndo em jejum, está fazendo uma dieta que está inibindo o processo de umectação das membranas, e aí as membranas do seu corpo não estão tendo uma inteligência de mandar a coisa certa para o lugar certo, vai ter problema de membrana, vai ter problema de colesterol, problema de diabetes, problema de fígado, problema de pâncreas. E o quanto antes a gente age dentro desses roteiros, facilitando a pessoa a entender que não existe uma dieta perfeita, que não é aquela que muda o tempo todo, de acordo com o entendimento de quem você é. Se você não apresentar isso para a pessoa, dificilmente a gente consegue resultado. Isso é para todo mundo. Eu segui dietas diferentes, segui dietas de nutricionistas há muito tempo atrás, poucas vezes, mas segui dieta de revista para pedalar, tomei muito whey protein, usei muita albumina, muita creatina, e não há nada como uma alimentação adequada, uso de tâmara, uso de legumes, uso de feijões sem sementes, sem pele, uso de arroz basmati, nada como uma dieta que é o que o meu corpo precisa. O meu corpo precisa de doce e pesado. E a maioria do tempo ele precisa de doce e pesado. Só de vez em quando que eu estou fazendo muito doce e pesado, aí eu faço um pouco de picante e adstringente. Então esse entendimento ele é peculiar a você, só você pode fazer esse entendimento. Pessoal, vou abrir a caixinha de perguntas e quero dizer uma coisa para vocês. Nós começamos a receber as inscrições para a Semana de Nutrição. A Semana de Nutrição eu vou lançar uma série de vídeos, vou fazer uma série de lives, continuando as que a gente está fazendo, abordando o tema de nutrição no dia a dia. As inscrições são pelo link da minha biografia. Para você participar, você tem que cadastrar ali. A gente está cadastrando a galera na lista de e-mails e também está convidando vocês para um grupo de WhatsApp, onde eu vou estar mandando os resumos das lives por PDF. É um material muito rico que a gente está fazendo com muito carinho. Eu fiz isso há alguns meses atrás e a gente está continuando e dei até um upgrade nesses PDFs.
Então, quem quiser esse conteúdo, não deixe de cadastrar na Semana da Nutrição, o link está no meu perfil. Você vai receber acesso a esses grupos e a gente vai te mandar todo esse conteúdo para você ter guardado aí. Tá? Para a galera que quer entender um pouquinho mais de dosha, tá muito bem escrito, muito bem editado e a gente está montando justamente para auxiliar a galera a ter um conteúdo visual, igual eu fiz o quadro aqui para a gente hoje, né? Eu vejo que isso aqui ajuda bastante, então vou tentar trazer mais vezes isso. Vou tentar aprender a escrever de cabeça para baixo, espelhado mais vezes, porque não é só de cabeça para baixo tendo que escrever. E sucesso, né? Sucesso. E aí, o que vocês querem conversar? Vamos tirar algumas dúvidas? E aí, assim, essas dietas elas vão estar ciclando o tempo todo, não vai haver uma coisa que seja a mesma o tempo todo. Então eu vejo assim que se você não cuidou do seu vata a vida inteira, não tem como você chegar nos 50 anos de idade e não ser obrigado a cuidar do vata. Ah não, eu nunca cuidei do kapha. Talvez quando você chegar aos 50 anos, o seu kapha se controle, porque o kapha foi agravado a vida inteira, mas vai chegar aos 50, o corpo vai começar a secar. Então é natural que o kapha dê uma diminuída. Então tudo depende, cada caso é um caso, pessoal. Por isso que é interessante a gente fazer essas lives. A minha equipe estava até me perguntando assim, você não quer começar a fazer outros tipos de conteúdo, tipo uns IGTV e tal? O Instagram está mostrando mais isso. Só que eu estou vendo o seguinte, né? Que quando eu faço esse conteúdo aqui, a gente tem interatividade. E eu adoro interatividade, eu adoro que a gente possa trocar uma ideia, que a gente possa se aproximar e que eu possa responder as dúvidas de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vou ler uma cartinha de tarô pra gente enquanto vocês pensam nas perguntas e eu vou deixar o destino escolher. Legal, pessoal. Deixa eu limpar o quadro aqui, que aí eu abro o tarô aqui em cima hoje. Vocês estão muito quietos só. Ou a aula foi muito boa ou foi muito ruim. Ou então o vídeo está muito atrasado. Vilma, Edson, tem diferença entre óleo de gergelim cru e torrado? Sim, Vilma. O óleo de gergelim torrado ele é só para alimentação, tá? Ele já é saturado e ele nem é indicado para alimentação no sentido ayurvédico, mas ele é utilizado para alimentação, ele dá um sabor bem gostoso, né? Um saborzinho de defumado, de queimado ali. E esse sabor ele é altamente intoxicante. Ele não é indicado no Ayurveda, mas o óleo tostado ele só é usado para alimentação, enquanto que os óleos crus são usados para massagem, tá? Então legal, pessoal. Opa. Deixa eu ajustar o celular aqui. Se ele pular no chão, vocês me perdoam que eu pego em seguida. Então vamos lá, pessoal. Vamos escolher uma cartinha juntos? Gosto bastante de fazer isso. E em seguida eu leio as perguntas de vocês, tá? Que eu vi que tem bastante coisa. Então vou embaralhar, buscando canalizar as nossas intenções dhármicas, o nosso objetivo de auxiliar a todos, que possamos pouco a pouco ir ajustando o nosso roteiro de vida, para que à medida de anos e décadas e centenas de anos nós possamos ter uma efetividade grande e mais pessoas se encantem pela prática do Dharma. E não sejamos mais pessoas que precisemos nos encontrar somente numa live, mas que a gente possa se encontrar e festejar a vida. Que assim seja. Amém. Vou cortar em 3. Vou escolher 3 cartas para nós. Vou pegar a primeira, vou pegar uma do meio e vou pegar uma do fim. E eu vou esperar 5 votos, tá? Os votos vão demorar um pouquinho para aparecer, acredito eu. E eu vou esperar. Carta 1, carta 2 e carta 3. A primeira carta que tiver 5 votos a gente escolhe, tá, pessoal? Carta 1,
carta 2 e carta 3. Carta 1, carta 2 e carta 3. Beleza? Tô vendo a imagem aqui, tá bonito, barato. Eu sei que vai demorar um pouquinho para aparecer para vocês, então vamos esperar com toda a calma do mundo. Ainda não apareceu nenhuma resposta de número de carta, mas tem um monte de pergunta que eu vou responder. Vamos lá. Olha, demorou um pouquinho para aparecer para vocês mesmo, hein? E assim, como o celular ele tá tombado assim para mim, né? Ele tá num ângulo, eu não vou conseguir ver agora. Vamos esperar vocês responderem. Carta 1, carta 2, carta 3. Vai aparecer todas as respostas de uma vez só, vou ter que correr. Pararará. Vocês ainda estão falando que a aula foi boa? Eu falei que a aula não foi boa tem uns 3 minutos. Para 5. Sabem que eu já tentei tocar gaita? Já tentei fazer alguma coisa na área de música? Nossa, gente, eu sou muito ruim. Aí uma vez eu vi que eu sabia umas letras legais, assim, do Pearl Jam, e quis cantar quando eu vi uns amigos tocando, assim. Falei, deixa eu cantar a próxima. Aí eu comecei a cantar, os caras riram muito de mim e falaram assim, você não canta no tom. Aí eu falei assim, o que é tom? Aí eles entenderam que eu não tinha a mínima capacidade de fazer qualquer coisa ligada àquilo, e eu desisti. Aí hoje eu dou aula de Ayurveda. Foi uma decisão muito sábia na época. Continua sendo muito sábia até hoje. E eu estou esperando as respostas de vocês. Desculpa a demora, pessoal. É que pra live começar, eu acho que o Instagram está demorando uns 5 minutinhos. E aí quando eu faço uma pergunta, demora 5 minutos para aparecer para vocês. Carta 1, carta 2. Um voto. Carta 3, um voto para cada uma. Carta 2, 2 votos. Carta 3, 2 votos. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1 voto, 2 votos. 1 voto, 3 votos, 4 votos, 5 votos. 5 votos para a carta 3, galera. Então a carta 1 ela foi eliminada. A carta mais escolhida foi a carta 3. Quiçá, se a carta 3 não for satisfatória, a gente pode ler a 2. Tá bom? A carta que nós escolhemos é a carta da moralidade. E eu acho que ela não é uma carta tão satisfatória assim, porque ela vai dar assim uma mensagem densa pra gente, da moralidade. Então, a carta da moralidade, se a gente quiser, a gente lê a 2 depois, tá? A carta da moralidade, ela é a rainha do elemento das nuvens, a rainha do cinza. Então, ela é uma carta muito ligada ao pensamento, a como a nossa mente funciona, a nuvem do pensamento, tá? E lembrando que a nossa mente ela está cheia de impulso, a nossa mente ela não está aqui para resolver a nossa vida. Então, o que a moralidade tem para dizer? O nome é Bodhidharma, aquilo que transcende em muito os moralistas, os puritanos, as pessoas fazedoras de bem e boas pessoas. Bodhidharma é aquele que chegou à verdadeira raiz do problema. A menos que a consciência desperte em você, toda a moralidade é falsa. Toda a cultura é apenas uma camada muito fina que pode ser destruída por qualquer um. Mas, uma vez que a sua moralidade seja fruto da sua consciência e não de uma certa disciplina, então é coisa inteiramente diferente. Nessa condição, você responderá a cada situação a partir da sua consciência, e o que quer que você faça será bom. A consciência não é capaz de fazer nada que seja ruim. Essa é a beleza suprema da consciência. Qualquer coisa que surja dela é simplesmente bela, correta, e isso sem que haja esforço, sem que haja treinamento. Assim, ao invés de podar galhos e folhas, corte a raiz.
e para cortar a raiz não existe caminho alternativo, além de um único método: manter-se alerta, perceber o que acontece e estar consciente. O comentário da carta. A moralidade tem restringido a estreitos limites da mente toda a seiva e energia da vida. Nesse confinamento, a moralidade não pode fluir e, com isso, transformou-se numa velha ameixa seca. Seu comportamento como um todo é muito conveniente, inflexível e severo. Ela está sempre pronta a ver cada situação apenas em preto e branco, como a joia que a figura traz em volta do pescoço. A rainha das nuvens vive oculta na mente de todos nós que fomos criados com rígidos padrões a respeito do que é bom e mal, de pecado e virtude, do que é aceitável e não aceitável, moral e imoral. É importante lembrar que todos esses julgamentos da mente são apenas produtos de nosso condicionamento, e nossos julgamentos, quer aplicados a nós mesmos ou aos outros, impedem-nos de experienciar a beleza e a natureza divina que habita dentro das pessoas. Apenas quando rompemos a prisão do nosso condicionamento e alcançamos a verdade dos nossos próprios corações é que podemos começar a enxergar a vida como ela realmente é. Essa então é a carta da moralidade, galera. Vamos ler a outra carta? Levando em conta que essa carta da moralidade, ela basicamente diz que a diferença entre certo e errado, quem diz não é a lei, é o espírito. Que naquele momento em que você se sente em dívida com alguma coisa, é o momento em que você realmente está errado. É o momento em que você deveria se atentar ali e fazer de forma correta. Tá? Mas eu estou a fim de ler a 2 também. A carta 2 é a carta deixando ir. Olha que combinação legal. A carta deixando ir, ela mostra, as minhas cartas estão bem gastas, tá, pessoal? Ela mostra uma folha, nessa folha de lótus tem uma gota de orvalho da manhã desprendendo da folha e caindo no lago, se tornando uma com um todo. É a carta 8 das emoções, 8 da água, o deixando ir. Deixando ir. Na existência não há ninguém que seja superior e ninguém que seja inferior. Uma folha de grama e a grande estrela são absolutamente iguais. Nós, porém, queremos estar acima dos outros, conquistar a natureza e por isso precisamos lutar continuamente. Toda a complexidade é fruto dessa luta. Aquela pessoa inocente é aquela que renunciou à luta, que não está mais interessada em estar acima, não está mais interessada em mostrar desempenho e em provar que é alguém especial. É aquela que se tornou semelhante a uma rosa ou a uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, que se tornou parte dessa infinidade. Aquela que se fundiu, se misturou e se tornou uma coisa só com o oceano e agora é simplesmente uma onda. É aquela que não tem qualquer ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. Comentário. Nessa imagem de folhas de lótus ao amanhecer, podemos ver, pela ondulação da água, que uma gota acabou de cair. É um momento precioso e pungente. Ao render-se à força da gravidade, escorregando da folha, a gota perde a sua identidade anterior e junta-se à vastidão da água que está embaixo. Podemos imaginar que ela tenha vacilado antes de cair, na exata fronteira entre o conhecido e o incompreensível. Tirar essa carta em uma leitura é o reconhecimento de que alguma coisa acabou e de que algo está completando. Seja o que for, um emprego, um relacionamento, um lar que você amou, qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a definir quem você é a hora de deixar isso para trás e permitir que qualquer tristeza surja, mas sem tentar se agarrar ao que se completou. Alguma coisa maior está esperando por você. Há novas direções a serem descobertas. Você ultrapassou o ponto ao qual não há volta. E a gravidade está cumprindo sua função. Não resista, junte-se com o todo. Isso significa libertação. Eita, que carta bonita, hein? Legal, hein? Vamos ver as perguntas de vocês? A carta do Deixando Ir, ela basicamente me mostra que a diferença entre certo e errado é uma coisa muito sutil somada a essa carta da moralidade. É importante que a gente consiga deixar ir as nossas culpas, os nossos pesos, para que a gente pare de ter pena de si mesmo e siga com o melhor que a gente pode contribuir para o meio, com o melhor que a gente pode ser o tempo todo.
Senão a gente fica muito agarrado aos nossos problemas, tendo muita pena de si mesmo, achando que os nossos problemas são a principal coisa da vida. E não são. As nossas soluções é que são. Vamos ver se tem muita pergunta e eu vou buscar responder a todas, tá? Já tô meio azoladinho de fome. Eita, quanta coisa. Posso fazer a proposta do suplemento agora? A pergunta do suplemento? Fala, Andrei, tudo bem? Que é a proposta do Pura Vida. Cara, eu vou te dizer o seguinte, tudo o que for, eu vou falar muito disso na live com o Mário, tudo o que não leva em conta o veículo daquilo, então eu vou falar assim, a ashwagandha e shatavari são bons para o músculo e para o sistema reprodutivo e para a umectação. Mas se eu te der um composto com água, seco com água, nunca vai ter esse efeito. Não vai chegar no músculo e não vai umectar nada. Então é importante você entender o contexto como um todo. Se o produto já chegou até você, um barato num pote de plástico com... Eu não conheço o produto dele, tá? Num potezinho de plástico com um pozinho ali e não tem nada para conservar, o pote transparente, já parece que já está um tempo ali. Todos os pós finos, eles têm um tempo. Quando eles são bons, eles podem durar em 9 meses, 1 ano. Fora isso, um pó fino ele tem um tempo de duração de 6 meses, tá? Então, até que chegue para essa pessoa manipular, que seja quem for, até que chegue na mão da pessoa que vai usar, e até que aquilo esteja usado, que o cara que vai manipular, o cara que vai vender, o cara que vai usar, tem um tempo muito grande ali. E a Anvisa, ela é ok com esse tempo. Ela fala, não, tu tem 2 anos para vender. Mas dentro de processos de oxidação, né, a física não se importa com quanto de durabilidade você dá ali. Aquilo vai oxidar em no máximo 1 ano. Kat, Edson, eu vi sua live que você comentou sobre os leites. Fiquei com dúvidas sobre o leite de coco que eu não comentei. Kat, leite de coco é ótimo. Leite de coco é ótimo. Eu usei hoje, o meu café da manhã foi um leite de coco de verdade com tâmaras. Esses dias eu usei um leite de coco do mercado que tem um monte de conservante. Mas é que o coco do mercado não estava muito legal. E as rotinas diárias, você recomenda para quem está cafa mais para se mover depois do almoço e não se aconchegar? No caso de Yoga Nidra, ele não é recomendado? Exatamente isso, Andrei. Tá? Não é legal acalmar depois do almoço, principalmente para um café, é legal ele dar uma caminhadinha e se pá, ingerir uma especiaria ali. Às vezes até um chazinho de gengibre pode cair bem, tá? Pouquinha quantidade. Que práticas além da alimentação podem ser adotadas para equilibrar os doshas? Olha, essa é uma resposta que exige anos de tempo para responder, porque qualquer coisa equilibra ou desequilibra o dosha. Usar sal do Himalaia pode ajudar seu dosha e usar sal refinado pode piorar seu dosha. Usar a água do filtro de barro com certeza vai melhorar seus doshas. Tomar um banho frio de manhã e um banho quente antes de dormir vai melhorar seus doshas. Dormir com todas as luzes apagadas vai melhorar seus doshas. Ver o sol nascer vai melhorar seus doshas. Usar uma pedra da lua se você é desnutrido. Usar um rubi se você tem que aumentar o Agni. Usar uma ametista se você quer se conectar com sua missão espiritual. Tudo pode fazer uma oração, vai melhorar o seu sistema imunológico. Fazer exercício para o yoga para os olhos vai melhorar o seu subdosha de Alochaka Pitta e naturalmente Sadaka Pitta. Então você vai perceber melhor as coisas e vai ter uma tomada de decisão racional maior. Então tudo mobiliza e muda os doshas, tá? Arroz parboilizado para pita é indicado? Camarada, não é indicado. Por quê? Porque o arroz parboilizado ele tem um pouquinho mais de processos para ele ser mais soltinho, né? Usa um arroz basmati, seria o melhor, e o arroz branco não é tão ruim, o arroz gohan não é tão ruim, tá? Qual o problema do arroz integral? O arroz integral ele tem mais camadas, isso era para ser bom, mas as camadas são mais difíceis de digerir e elas são mais secas, então é um arroz mais seco, você vai ter que produzir mais Agni e ele vai exigir mais do seu sistema digestivo, então você vai produzir mais pita, então ele vai agravar um pouco o seu dosha de pita. Eu não sou fã do arroz integral e vejo que um arroz branco com especiaria, com um pouquinho de cúrcuma, cardamomo, semente de mostarda é muito melhor, tá? Ana, me indica qual curso seu pode me atender em relação a me entender. Porque eu já fiz algumas consultas com terapia de Ayurveda e eu mudo a minha rotina de acordo com o clima, as minhas emoções e tudo muda.
Olha só, o de rotinas diárias é muito interessante, é um curso introdutório. Agora, o de rotinas diárias ele vai te dar uma visão bem legal sobre dosha, bem legal sobre os seus ciclos dos doshas no dia a dia, mas ele não vai te contemplar dentro da parte de dieta, tá? Então, eu te aconselho a fazer mais o de culinária. Na verdade, eu te aconselho a fazer os três, cada um vai contemplar uma área. O de rotinas você vai aprender bastante coisa e o de culinária você vai aprender bastante coisa e aprender a cozinhar para si mesmo. Sundari, gratidão por passar esses conhecimentos. Obrigado pela presença, amiga. Semente de coentro no chai. Pode ser? Pode, Regina. Pode, mas é que vai ter outras coisas, né? Porque o coentro é frio. Frio com leite não é tão legal, mas vai ter gengibre, vai ter cravo, vai canela. Então pode ser interessante. Qual o melhor curso para eu me conhecer na alimentação? Nilza, o curso de culinária e nutrição que vai abrir as inscrições dia 20, se eu não me engano, tá? Pessoal, não deixem de se inscrever no link do meu perfil para a semana de culinária e nutrição. A gente já está recebendo as inscrições de vocês. É a semana gratuita para vocês receberem uma série de conteúdos que a gente só está mandando para quem se inscreve. Ana, sou Vata Pitta, mas estou Pitta mais agravado ultimamente e tenho a pele muito seca. Qual o melhor horário para olear a pele? Ana, eu fiz um vídeo de automassagem que está aqui no meu perfil. Dá uma olhada, tá fácil encontrar, que é um vídeo que eu estou de roupão. Você vai dar risada. E eu explico bastante, tenho a sua resposta ali. Edson, o que eu indico para conseguir encontrar o propósito da vida? Usar uma ametista, por exemplo, que eu falei agora há pouco. Tem um livro muito interessante que eu considero legal de você ler para você, é A Linguagem Secreta dos Aniversários, para você entender um pouquinho mais sobre você, fazer um mapa astrológico, fazer uma leitura de quiromancia, de leitura de mão. Eu considero que as ciências de autoconhecimento, tá? Ciências de autoconhecimento, astrologia, leitura de mão, iridologia. Você tem que conhecer, só que a iridologia que eu conheci na maioria dos profissionais não é uma iridologia ligada à intuição, é uma iridologia muito matemática. O cara bate a foto ali e um aplicativo vai dizer pro cara o que está rolando. E eu não gosto muito desse tipo de análise. Então eu gosto de medir pulso dos pacientes, coisa que eu não faço há, sei lá, mais de 2 anos, que eu não meço mesmo o pulso de um paciente. Porque não existe mais esse contato com as pessoas, mas era um momento em que eu conseguia ir profundamente nas consultas. Hoje nas consultas eu leio a mão, mas eu gostava muito de medir o pulso e ainda gosto. O curso do Edson de rotinas diárias é muito bom e interessante, me ajudou na direção de como me olhar e se conhecer. Olha o Andrei compartilhando a resposta aí. Obrigado, Andrei. Carol, professor, o acúmulo de metais eletromagnéticos, essas coisas da modernidade, pode interferir para um tratamento Ayurveda, que um tratamento Ayurveda não dê certo? Acredito que não. Para que um tratamento não dê certo, acredito que não. Tá? Porque as energias sutis de eletromagnetismo, elas são muito mais leves muito mais sutis do que um tratamento Ayurveda que vai vir ali no cheiro, no toque, na nutrição física, na compreensão espiritual do ser, então é um todo, né? Quero saber um pouco como fica alguém gordo que precisa emagrecer, seguir as orientações, o leite matinal com especiarias enquanto tenta comer menos. Então, Bartira, eu não indico que as pessoas tentem comer menos, tá? Eu realmente nunca indico que você coma menos. Come de acordo com o seu apetite, mas comece a comer coisas adequadas. Então usa um copo de água morna ao acordar, um suco matinal, 1 hora depois do suco pode fazer uma outra refeição e aos poucos o Agni vai se estabilizando, os tecidos vão criando um preenchimento maior. Eu vejo que é muito importante para as pessoas que querem emagrecer consumirem coisas pesadas, consumir tâmara, ghee, coisas mais densas, principalmente com especiaria. Porque senão, se você quer emagrecer, começa a inibir o apetite, começa a ter a sensação de vazio e aí isso vai chamar a ansiedade, que vai chamar a vontade de comer besteira. Tá? E a besteira é sempre sabor doce. Regina, você pode compor letras? Não sei não, eu gosto de fazer umas poesias às vezes, mas estou sem ter para quem escrever. Fiz uma cirurgia grande recentemente e os remédios me desequilibraram muito, principalmente no sono. Como a Ayurveda pode ajudar nesse processo? Fabiana, a maioria dos tratamentos que eu vejo em que a pessoa fez um acesso a medicamentos, é interessante ela fazer um tipo de limpeza. A limpeza pode ser uma coisa mais radical, como uma limpeza intestinal, um enema, ou pode ser o suco matinal, que já é uma coisa quente e fluida, mas os medicamentos que alteram a mente, né, seja tarja preta ou tarja vermelha, eles têm uma propriedade também de grudar bastante na parede do nosso intestino e aquilo vai te mantendo um tempo intoxicada, de certa forma. As pessoas têm gases, constipação, insônia, falta de apetite.
Então dá uma olhada na internet, no suco matinal Ayurveda, se você procurar aí no Google você encontra, é o primeiro feed. É uma receita muito interessante, você vai ver que são vários ingredientes, mas eu bato tudo com água quente e tem um efeito bem legal, tá? Fechou bem as duas cartas, né, pessoal? A carta da moralidade me trouxe relações com a descamação das impurezas sobre o Atman para que Budi possa atuar. Perfeito, André. Perfeito. O Atman em si ele não tem impurezas, né? É como se a gente falasse assim, você tem uma lâmpada. Essa lâmpada, ela por si só, ela gera a luz, gera o brilho ali. Você não entende direito como a luz chega, mas ela gera o brilho. E aí você tem o bulbo da lâmpada. Esse bulbo precisa ser lapidado, precisa ser limpo. A luz é a mesma, a diferença é que a gente precisa limpar cada vez mais o bulbo, limpar cada vez mais o bulbo. No fim das contas, a ideia é que a luz consiga só transpassar e não ser bloqueada pela minha ideia de ego, pela minha ideia de mim mesmo, pela minha ideia de medo, dos processos da vida e tal. Gostaram das cartas?